Bom dia, sexto ano. Vamos continuar com o capítulo 11, Árabes. Nós paramos ontem na página 41. Nós já tínhamos feito, eu pedi para que vocês pulassem o exercício. Nós vamos falar sobre a política e a economia dos povos. Os califas que sucederam Muhammad passaram a difundir o Islã, dominando toda a Arábia. Unificados em um Estado, tinham uma poderosa força militar. Por essa razão, em pouco tempo conquistaram Jerusalém, a Síria, a Pérsia, o Egito e o norte da África e a região do Crescente Fértil. Posteriormente, surgiram dinastias Omíadas, Abásidas e que mantiveram a unidade do Império Islâmico até o século XIII. Em 711, os árabes e os mouros, povo da Mauritânia, convertidos ao Islã, dominaram a Península Ibérica. No final do século VIII, os árabes já estavam em toda a Ásia Central, formando um grande império. A expansão do Islã, logo após seu surgimento, não teve precedentes na história. Entre os povos conquistados, aqueles que não se converteram foram muitas vezes submetidos à escravidão. Os que seguiam o monoteísmo, ou seja, judeus e cristãos, eram chamados de povos do livro e não eram escravizados. Aqui embaixo nós temos um mapa na página 41, né, que é dos povos conquistados, é esse verde mais forte, que é Medina e Meca. Conquistas dos 4 primeiros califas, que é o mais alaranjado, mas mais claro, e conquista dos Omíadas, que é a parte amarela. Na página 42, nós temos Meca, 630, Mohammed conquistou sua cidade natal com o apoio da população local. Damasco, um dos mais importantes centros urbanos, na época a cidade foi conquistada 3 anos depois da morte de Muhammad e mais tarde se tornou a capital do Império do Islã. A Síria, em 636, a província foi definitivamente abandonada pelos bizantinos depois da vitória islâmica. Em Jerusalém, 643, na época fazia parte do Império Bizantino e era o símbolo para cristãos, judeus e islâmicos. Segundo a tradição, foi nessa cidade que Muhammad ascendeu aos céus. Alexandria, em 643, localizada no Egito, a cidade resistiu por 5 meses, mas acabou sendo conquistada. Em Córdoba, 711, o Islã avançou em direção à Península Ibérica. Ali existia o reino dos visigodos, que não teve forças para enfrentar os invasores. Surgiu nessa região os califados de Córdoba. Nos territórios conquistados, os habitantes precisavam pagar os impostos sobre a terra, chamado carage, que diferia de valor conforme o proprietário fosse muçulmano ou não. Outro imposto era o jizya, era exclusivo aos não muçulmanos. Essas taxas acabavam se transformando em um estímulo à conversão ao Islã. O processo de expansão possibilitou aos árabes a conquista das rotas comerciais antes dominadas por persas, indianos e bizantinos. Os árabes comercializavam ouro e marfim da África, além de especiarias, porcelanas, tinturas, pergaminhos e sedas do Extremo Oriente. Em razão do intenso comércio, os árabes foram obrigados a se organizar, fazendo uso de recibos e de cartas de crédito. Essa parte aqui, interpretando o documento, pode pular. Aí na página 43, cultura e a sociedade. A expansão do Islã favoreceu a instauração de diversas formas de organização social. Entretanto, é importante salientar que o patriarcalismo se manteve como característica marcante, ou seja, o comando da família, da política e da economia continuou pertencendo aos homens. Às mulheres cabe a submissão do pai, depois do marido e depois dos filhos. Quando os filhos já fossem adultos, eles também mandavam na mãe. Quando os muçulmanos chegaram à Península Ibérica em 711, utilizaram a política de tolerância religiosa.
convivendo pacificamente por muitos séculos com judeus e cristãos que moravam nesse local. Porém, os cristãos que resistiram à conquista muçulmana se refugiaram nas Astúrias, norte da Espanha, onde formaram pequenos reinos. Após a criação do Califado de Córdoba, em 755, independente do Império Islâmico, os muçulmanos da Península Ibérica estabeleceram relações diplomáticas e comerciais com Bizâncio e o Ocidente europeu. Na Península Ibérica, os muçulmanos utilizaram o processo de irrigação que conheceram no Egito e desenvolveram vinhedos e o cultivo de cana-de-açúcar, arroz, laranja e tâmara. Também passaram a fabricar artigos de luxo, como linho, tapetes, armas, cerâmicas, vitrais e azulejo. Além disso, mantiveram o comércio com o Oriente, conduzindo a Península Ibérica a uma notável expansão econômica. A atual Espanha foi um dos grandes centros culturais do Islã. Muitos judeus e cristãos trabalhavam ao lado dos escravizados na construção de mesquita, palácios, hospitais, locais de banhos públicos, jardins, biblioteca. As cidades foram divididas em subúrbios com água encanada e áreas destinadas ao trabalho e ao lazer. A pesquisa vocês podem pular na página 44. Na página 45, nós temos as contribuições do povo árabe para a ciência. Durante a expansão islâmica, o contato com diferentes grupos sociais possibilitou o desenvolvimento de novos conhecimentos, os quais foram transmitidos aos povos conquistados. Os árabes aperfeiçoaram e introduziram no comércio o álcool e a pólvora. Eles também realizaram vários progressos na matemática, na física, na química, na astronomia, na filosofia, entre outras áreas. Na matemática, os árabes desenvolveram o sistema decimal, os algarismos arábicos e o número zero, bem como a álgebra, a trigonometria e a geometria. Na física, eles produziram estudos sobre a luz e a óptica e desenvolveram lentes de aumento. Entretanto, foi na medicina que os árabes mais se aperfeiçoaram. Eles descobriram substâncias e processos químicos utilizados posteriormente na higiene pessoal e na prática médica, preocupados com a saúde pública e a proliferação de doenças. Também promoveram a limpeza das cidades. Um ramo da medicina em que os árabes tiveram destaque foi a oftalmologia. Eles adquiriram grande experiência na área, pois as doenças dos olhos eram muito frequentes no Oriente. Os médicos chegaram a fazer operações de cataratas com agulha. Instrumentos como a bússola e o astrolábio foram aperfeiçoados e difundidos pelos árabes. Interessante, né, gente? Muito interessante. As artes também tiveram um papel de grande importância na vida dos árabes. A música floresceu e foi enriquecida com a incorporação de novos instrumentos musicais, como os alaúdes, flautas e aboés. Eles também traduziram diversas obras, entre elas os escritos filosóficos de Aristóteles, com o objetivo de realizar estudos e reflexões. Para favorecer o exercício dessas reflexões, era necessário que as pessoas tivessem fácil acesso aos livros. Para tanto, os muçulmanos desenvolveram na Espanha uma indústria que fabricava um papel mais fino e acetinado, conhecido como jatabi, o que tornava a escrita mais fácil de ser copiada. Antes do islamismo, poucos árabes eram alfabetizados e a população vivia em comunidades isoladas. As exceções eram os comerciantes e os poetas nômades que viajavam em toda a península. Esses poetas tinham prestígio, pois recitavam contos e lendas, ajudavam a preservar a cultura do povo. Com o advento do Islã, os poetas passaram a declamar o Alcorão e a divulgar as obrigações de cada muçulmano. A valorização da leitura estimulou a fundação de bibliotecas por todo o território dominado pelo Islã. Além da Biblioteca de Córdoba, com 400 mil livros manuscritos em árabe, grego e latim, foram criadas a Casa da Sabedoria,
em Bagdá, no século IX, e a Casa da Cultura do Cairo, no século XI, que funcionava como centros de estudo e de propagação de ideias. Os livros produzidos pelos árabes não se destacavam somente pelo conteúdo, mas também pela decoração, conforme destaca o trecho a seguir. Porque muitos livros, a cultura livresca ocidental teve suas origens no Islã, conquistando outros povos muçulmanos e demonstrando a notável capacidade de assimilação, aprendendo técnicas ligadas à produção de livro, eles a elevaram a um patamar ainda mais alto. Logo no século VIII, aprenderam com os prisioneiros chineses a confeccionar o papel. Aos escribas etíopes foram tomar a forma de códice, transformando a técnica de confeccionar capas de couro numa sofisticadíssima arte. Os calígrafos e ilustradores do Islã transformaram o livro num objeto belo por si só, e os colecionadores passaram a apreciar a aparência suntuosa de um livro na mesma medida em que apreciava seu conteúdo. Então aqui a gente tem o verso do Alcorão, né? Caligrafia árabe, a expressão de arte daquela civilização. Educação das crianças. De acordo com a tradição dos muçulmanos, as crianças ficavam em casa sob os cuidados de suas mães e avós, aos quais lhes ensinavam boas maneiras, a recitar orações e os princípios do Alcorão, relatados por intermédio de pequenas histórias. Aos 7 anos, elas começavam a frequentar a escola. Os meninos ficavam separados das meninas, pois os muçulmanos não permitiam escolas mistas. Na Península Ibérica, a regra era a mesma. Nas diversas escolas criadas pelos muçulmanos, as crianças estudavam o Alcorão, a história do Islã, poesia, gramática, aritmética e caligrafia. Quando retornavam às suas casas, faziam as orações e depois brincavam com bonecos, bolas e pequenos animais feitos de barro. Bonita história, né? Aí, com isso, a gente chega ao final desse capítulo. Aí vocês vão fazer a atividade da página 48 e da página 49. E a gente corrige na próxima aula, ok? Tchau, fiquem com Deus e até a próxima.